Olá, olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma live, a nossa live semanal para trazer um conteúdo cada vez melhor para você que está se preparando para conquistar o seu cargo público. Não diferente das outras lives, hoje a gente vai falar sobre técnicas de estudo. E já vou convidar o meu amigo professor Casonati para que a gente possa adentrar nesse assunto que é providencial para aqueles que estão nessa batalha pela aprovação, que é o planejamento dos estudos. Sem planejamento, o sucesso ele fica cada vez mais difícil. Ian Rodrigues está entrando aí, Helenira Azevedo, sejam muito bem-vindos para a gente tratar aqui desse assunto tão essencial que é o planejamento para a sua aprovação. Que a gente pode fazer o nosso planejamento. Já estou convidando aqui o nosso amigo professor Casonati para que a gente possa... Grande Daniel. E aí, meu amigo? E aí, tudo bom, Luiz? Tudo bem, graças a Deus, Daniel. Eu estava falando com o pessoal que, para quem não assistiu a nossa live da semana passada, a gente tratou sobre a escolha da área de estudos, como é fundamental a gente saber para o que a gente vai estudar. Se a gente vai estudar para a área policial, para a área judiciária, para a área de controle ou fiscal, porque é isso daí que vai dar o norte dos nossos estudos. E eu diria que o passo seguinte a essa definição é justamente o planejamento. Muitos de nós, eu mesmo passei por essa, comecei a estudar sem fazer um planejamento, sem estabelecer metas, prazos, e acabei sofrendo bastante por conta disso, quebrei a cara várias vezes, e eu acredito que é a realidade da maioria dos concurseiros. Como é que foi na tua história aí, Daniel? Desde o início planejando ou teve que quebrar a cara um pouquinho também? Não, primeiro, dentro do que você falou, a nossa metodologia é trazer de uma forma que seja contínua, né? Que tenha um entendimento lógico do procedimento. Então, o primeiro passo, com certeza, é escolher a área, e você escolhendo a área, muitas vezes você tem diversos materiais, e foi o que aconteceu comigo. Eu sabia mais ou menos a área que eu queria, tinha definido, mas eu tinha um monte de material, existem diversas matérias. Então, você saber o que que você vai priorizar, como você vai estudar, o que que você vai estudar. Primeiro, começar a estudar sem tantas preocupações. E eu bati um pouco de cabeça com isso no começo, porque eu tinha os materiais, falava, eu tenho o que estudar, vou lá, começo a estudar. Mas o planejamento, a partir do momento em que você entende que o planejamento te alivia até os problemas, porque você, planejando, você já começa com uma questão a menos. É só você olhar lá o seu cronograma, olhar o seu ciclo de estudos, que você já sabe o que, que naquele dia você tem para fazer. Então eu entendo que, como você falou, planejamento seria o próximo passo, por isso que a gente definiu que seria a live de hoje. E eu acho que ele é extremamente importante, porque o planejamento te traz uma facilidade nesse processo, que eu bati cabeça, demorei até entender como fazer um planejamento, e mais importante do que como fazer, a importância que ele tinha nos estudos. Então, eu acho que a ideia é essa, a gente explicar um pouquinho agora como fazer, pelo menos como iniciar esse planejamento de estudos. Eu acho que ele é fundamental. E eu, com certeza, bati muita cabeça e até defini o que era melhor para mim. Que depois a gente vai falar também um pouquinho das diferenças de ciclo e de cronograma numa próxima live. Mas até para planejar, a gente tem opções, não é engessado. Então é importante que as pessoas conheçam essas diferenças, essas opções, para ela escolher. Para mim, até isso é verdade que eu e o Luiz a gente utiliza métodos diferentes. Então, é importante que as pessoas entendam que cada um pode seguir o seu estilo. O importante é ela saber escolher, né? Ter as opções para poder escolher. Perfeito, perfeito. O planejamento é essencial. E engraçado que quando eu comecei a estudar para concurso, eu não sabia nada de metodologia. Eu achava que aquela
aquele costume que a gente traz da escola, da faculdade, de estudar de qualquer jeito, iria dar certo. Eu só peguei o edital, vi quais eram os assuntos, nem busquei direito as melhores fontes para estudá-los, eu simplesmente pegava a matéria ali, ia estudando sem me preocupar com revisão, sem me preocupar com prazos que eu precisaria cumprir se eu quisesse estar bem no dia da prova, e não deu certo. Aí, quando eu comecei a estudar administração geral para os cargos da área administrativa, é que eu comecei a ter esse contato com o que é o planejamento, né? E é por isso que eu gosto tanto de comparar a nossa preparação para concursos públicos com um negócio, com uma verdadeira empresa, porque eu comecei a estudar aquele mundo da administração geral e eu via sentido naquilo dali, eu via um porquê das empresas adotarem essas técnicas administrativas, e a principal é o planejamento. E, assim, só para dar um panorama geral, eu acho que é interessante a galera saber. Quem já me segue aqui há um tempo sabe disso. Eu gosto de ver a preparação para concurso como uma empresa. E um negócio, ele está firmado em 4 etapas para que dê certo. É o planejamento, a organização, a direção e o controle. Hoje a gente vai bater nessa tecla daqui, que é o planejamento. Mas só para ter uma ideia geral, organização é mobilizar recursos, ou seja, é você organizar os seus recursos materiais, mobilizar os recursos humanos, que até isso entra para concurso público, você conversar com quem mora com você, por exemplo, para que as pessoas não te atrapalhem na hora de que você está focando. Isso daí é mobilizar recursos humanos, e isso é essencial. Mobilizar o seu ambiente. O seu ambiente tem que ser um ambiente que te impulsione para o foco, te impulsione para o estudo, e não um ambiente que te atrapalhe, com TV ligada, rádio ligado, com muito barulho, muitas pessoas te interrompendo. Aí a gente entra para a direção, que são as técnicas de estudo propriamente ditas, que a gente vai tratar bastante nas lives que seguirão aí, nas nossas lives semanais de segunda, que são as técnicas de estudo. Como é que a gente pode aplicar técnicas de aprendizagem para que o aprendizado seja efetivo, para que a gente realmente leve a compreensão, para que a gente compreenda aquilo que a gente está tendo contato. E aí, por último, o controle, que é exercer todo um controle sobre o que você está fazendo para saber se está de acordo com o planejado. Então, todas essas 3 outras etapas, organização, direção e controle, elas se baseiam no planejamento, que é o que a gente vai falar hoje. E o planejamento nada mais é do que você definir aonde você quer chegar, identificar onde você está e, com base nisso, saber quais serão os passos necessários para sair do ponto A e chegar no ponto B. Isso sempre estabelecendo prazos e metas. E trazendo para o mundo dos concursos públicos, o edital ele vai ganhar uma importância fundamental nessa questão do planejamento, né, Daniel? Na verdade, eu diria que o edital, ele é o coração ele é o core do planejamento. Para quem já está estudando, ou para quem vai começar a estudar, quando você escolhe a área, geralmente você pega um edital do último concurso, se baseia nele, né? Porque a gente está imaginando aí, até por você estar vendo as lives, que você não vai fazer algo sem estar planejando, então você não vai começar num pós-edital. Então, no pré-edital, você não tem edital lançado, você se baseia no edital anterior. A leitura desse edital, a gente até vai fazer numa live com mais calma. Mas o importante nesse primeiro momento é você entender quais disciplinas tem nesse edital, então, vai português, constitucional, e entender a relevância delas dentro daquele cargo almejado. Por que isso? Eu mesmo fiz algumas provas em que caíam estatística e eu priorizei outras matérias em detrimento da estatística, porque eu entendi que o peso dela, o número de questões, não seria prejudicial na minha pontuação, face ao número de aulas que eu teria que aprender num curto espaço de tempo. Eu preferi priorizar outras áreas. Então, o planejamento envolve isso, é você entender a importância das disciplinas, o peso de cada uma delas, e você distribuir, como o Luiz falou, de modo que você consiga mensurar
metrificar a sua evolução. Então você vai estabelecer prazo, vai estabelecer meta. Daqui a um mês eu tenho que ter lido 10 PDFs feitos 100 questões, eu vou atingir 30%, 40%. Na próxima semana eu vou conseguir estar atingindo 50%. Então você tem que perceber essa evolução, por isso o planejamento vai te ajudar a acompanhar. E você tem que evoluir no estudo, você tem que cada vez absorver mais conhecimento. É óbvio que no começo, você, por ser tudo novo, talvez você absorva muito conhecimento, mas à medida em que vai passando, vai ficando mais difícil. Então, para você sair do 0 para o 60% numa prova, é mais fácil, mas depois do 60 para o 70 vai ficando mais difícil, e assim vai aumentando o grau de dificuldade. Então, dentro do que o Luiz falou, é isso, é você se organizar para planejar. Até o Luiz falou, você tem que ter um ambiente agradável. A iluminação é importante, a cadeira que você senta é importante. Você não precisa ter a melhor cadeira do mundo, mas tem que ser uma cadeira que não fique te incomodando, que não faça aquele barulho nheque, nheque. Porque todas essas coisas a gente não percebe, mas o nosso subconsciente está se distraindo. Então, se for possível, um ambiente silencioso, com o celular desligado. São coisas óbvias, mas a gente no dia a dia não percebe. Para iniciar, para você poder, quando abrir o seu planejamento, hoje eu vou estudar português. Começou com já um ambiente equilibrado, e o seu único desafio vai ser absorver aquela matéria. Se você tiver mais desafios, eles vão competir entre si. Sentar da maneira correta, luz que não tá chegando da maneira adequada. Então, acho que tudo isso faz parte do planejamento, entra um pouquinho em organização, que o Luiz falou. A questão do gerenciamento humano é muito importante, porque as pessoas acham que o concurseiro não faz nada. Já que você está estudando, vai comprar pão na padaria. Já que você está estudando, desce com o cachorro. Então, estudar, na verdade, vai ser a sua tarefa. É como se você estivesse saindo para trabalhar. E as pessoas do seu ambiente têm que entender que você está estudando, então aquele momento é o momento em que você está dedicado para aquele seu objetivo. Então, isso, quando a gente, no meu caso, eu sou casado, tenho uma filha pequena, todo mundo da sua casa tem que entender que nesse momento você não vai estar disponível. E isso demanda esse gerenciamento de pessoas. Então, por isso que é importante trazer esses conceitos da empresa, porque é isso, você é um sistema, você alimenta o sistema com o seu objetivo, você quer que tenha uma saída, né, o output aqui no final, que é o concurso, e você tem que fazer um controle no meio desse caminho para saber, tudo que eu planejei está acontecendo da maneira correta? Beleza, tá? Não tá? Você vai ver o feedback. Não tá? Você vai ter que ver o que está errado. Se é na organização, é o pessoal que não está respeitando aquilo que foi combinado. Então, tudo isso parece pequeno, mas na hora em que você senta para estudar, cada coisinha que tiver fora do lugar vai ser um atraso a mais na sua vida. E hoje todo mundo tem acesso ao mesmo material. Então, o que vai fazer diferença, você passar um pouquinho na frente e ser aprovado antes, é justamente você se planejar da maneira correta, e logo depois que a gente vai fazer também uma live saber estudar, ou seja, saber absorver aquele conteúdo que todo mundo tem. Você vai ter que aproveitar mais, extrair mais suco dessa laranja do que os outros. Então, aí vem, além do planejamento, as técnicas que a gente vai trazer no futuro. Perfeito, é isso aí. E essa questão da organização nesses tempos de pandemia, ela fica mais difícil ainda, né? Antes disso tudo começar, eu costumava falar para o pessoal, sua família, você já conversou, não tem jeito, a galera não respeita, putz, vai para uma biblioteca, velho. Encontra algum lugar cujo ambiente te impulsione, não te atrase nessa corrida até a aprovação. Agora, momentos como esse fica meio complicado, né? Muitas das bibliotecas nem abrem mais, algumas pessoas não querem correr esse risco de sair de casa e tal. Então, entrar num acordo mesmo com a sua família, conversar com todo mundo que está dentro de casa e não desaparecer da face da terra também, mas dizer, por exemplo, pessoal, eu vou ajudar em casa, eu vou estar disponível, mas entre tal e tal hora. Porque de tal horário a tal horário, eu tenho os meus momentos de foco, e se eu não tiver, eu não vou passar nunca. A gente vai estar se enganando aqui. Então, entrar num acordo mesmo, conversar. O pessoal da tua casa tua família, te ama, e vai entrar nesse acordo facilmente. Mas é importante conversar. É que nem o Daniel falou, são coisas óbvias,
mas que a gente, por achar que é óbvio, não cuida e acaba sendo atrapalhado por conta disso. E E Luiz, uma coisa que eu acho que, desculpa te interromper, é que às vezes as pessoas também às vezes criam desculpas, no sentido, mas eu tenho um filho pequeno, tenho que levar na escola, eu trabalho. Pessoal, todo mundo tem isso, eu tenho também. Então, como é que eu faço? Aqui na minha casa, eu acordo 6 da manhã, enquanto a minha filha está dormindo ainda, minha mulher está dormindo ainda, venho estudar. Então, eu sei que elas vão acordar ali 7h30, 8 horas, vão tomar o café. Então, nesse período, das 6 às 9, eu já estudei 3 horas. Então, eu já começo o dia com 3 horas líquidas estudadas, no silêncio, tô quietinho aqui no meu escritório. Então, assim, não estou falando que todo mundo tem esse tempo disponível, mas está difícil para todo mundo. Então, tenta achar o que funciona para você. Às vezes, chegou no final do dia, vai lá das 8 às 10, são 2 horas líquidas, mas tenta encontrar um momento em que você conseguiu ajudar a sua família e que eles entendam que esse momento é seu e que esse resultado, como o Luiz falou, vai trazer benefício para todo mundo da casa. Vai aumentar a renda, vai dar confiança, vocês vão ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, eu acho que é bom para todo mundo. E essa questão, ela entra no planejamento também, né? Às vezes o pessoal pega esse palavrão planejamento e acha que é uma coisa mais que só trata do longo prazo, planejamento estratégico, né? Não, eu tenho que estudar em um ano tantas matérias, tantos pontos do edital. Mas o planejamento ele é dividido até que chega no seu dia a dia, o planejamento diário. E você saber em quais momentos do dia você vai estudar e você começar o dia já sabendo o que você vai estudar e em que momento, isso daí já te economiza uma energia gigantesca, porque é como se você tivesse com tudo pronto já, só precisasse sentar, ligar o seu computador, pegar o seu PDF, o que for, e dar o start. E aí o tempo ele fica muito mais otimizado. Então é por isso que algumas pessoas que abordam essa mesma técnica do Daniel de acordar antes que todo mundo para dar uma estudada, conseguem fazer 2, 3 horas líquidas, porque quando acordam e sentam a bunda na cadeira, já tem exatamente o plano do dia, do que vai ser feito. E isso é essencial. Você falou uma coisa aí de energia, e, gente, é bem isso, porque tudo que a gente faz demanda energia, né? Demanda um esforço. Esforço é energia. Então, assim, se você não precisar se preocupar o que vai ser a sua tarefa da semana, porque ela já está toda planejada, é a energia que você tem para dar um gás a mais no estudo. Então, assim, é estratégia, entendeu? Você está economizando energia para poder gastar em um outro foco. Qual que é o foco? Aprender. Então, tudo isso vai acabar te trazendo algumas vantagens com relação aos outros candidatos. Então, você vai começar a melhorar a sua performance, o estudo vai render mais. O estudo rendendo mais te dá mais prazer de estudar, porque estudar nem sempre é fácil, é bem complicado. Mas quando você vê, pô, tô aprendendo, tô avançando, aquilo te motiva. Então, te potencializa e te traz mais energia. Então, acho que é um ciclo que vai se fechando e que vai trazendo benefícios. Então, por isso que eu acho que é tão importante essa questão de se planejar e se organizar. Perfeito. Eu gosto muito de trazer a questão do teorema de Pareto para o planejamento, né? Que é aquela teoria 2080. do 20-80, exatamente, que 80% do que a gente alcança advém de 20% do nosso esforço. Eu acho que o planejamento é esse 20%, sabe? Porque a gente não vai gastar tanto tempo se a gente for considerar que são 2 anos, em média, para passar no concurso público. Você não vai gastar, sei lá, uma semana no total, contando com as revisões que você vai fazer do seu planejamento, você não vai gastar uma semana planejando. 80% do tempo vai ser, muito mais que isso, vai ser realmente estudando, vai ser vendo material, vendo conteúdo, fazendo exercício, revisando. Só que esse planejamento é fundamental para que esse resultado, 80%, né, ele chegue. E galera, E para quem, Luiz, rapidinho, mas até para quem tem uma dificuldade, achar não tenho tempo a perder, tem gente que faz planejamento na internet, não é uma coisa cara, não, mas pô, tudo é pago. Galera, acho que R$ 20 você tem planilhas de acompanhamento, tem um planejamento que você metrifica. Então, assim, não é tão desculpa no mundo do concurso você não se planejar. Hoje em dia, alguns cursinhos também têm abas lá de planejamento.
talvez não seja o ideal. O ideal é você montar o seu planejamento. Por quê? Porque você entende o porquê daquilo. Você entende por que você está estudando mais de A e não de B. E você entende a relevância de cada matéria, até a sua atenção modifica. Mas se você, num primeiro momento, não consegue fazer isso, tem profissionais que fazem isso. Eu e Luiz, mais para frente, se a gente conseguir encaixar o tempo, a gente pretende oferecer para vocês também ajuda nessa questão do planejamento. Mas eu acho que vale a pena, se você não fizer, pelo menos que você pegue um planejamento com alguém. Eu acho que vai ajudar muito. Mas assim, sempre que, se for possível, tira um tempinho, porque você, na verdade, vai ganhar tempo, né? Se você falar, Exatamente. não tô com condições para fazer isso, mas também não tenho tempo, não. Você vai ganhar tempo lá na frente. Então, seu planejamento feito por você é o ideal mesmo que você peça ajuda para alguma outra pessoa que já tenha passado por isso, porque vai considerar a sua realidade, vai considerar quantos filhos você tem, quanto trabalho você tem com eles, quanto tempo de trânsito você pega por dia, vai considerar a sua realidade, por isso vai ser mais eficaz no final das contas. Agora, trazendo para a prática, de uma forma muito tranquila e fácil de entender. O que é o planejamento nos concursos públicos? Vamos trazer do planejamento de longo prazo até o de curto prazo. Um exemplo muito prático de 1 minuto que vai fazer você entender o que é planejar. Planejar é, depois de você decidir qual é a área de estudo, qual é o concurso que você quer, vamos pegar um exemplo de que eu quero passar para analista administrativo de algum órgão. E aí eu vou pegar um edital passado de algum órgão que eu tenha em mente e verificar quantos tópicos existem naquele edital. Então vamos supor que são 120 tópicos e eu tenho 12 meses para fechar aquele edital, para buscar pelo menos fechar aquele edital, porque também é um mito que você precisa passar por todos os tópicos do edital para ser aprovado no concurso público. Eu nunca fiz isso. Conheço algumas pessoas que já fizeram. O próprio Daniel, ele é um dos que já conseguiu fechar um edital. Eu nunca consegui fechar edital e fui aprovado. Mas, continuando, a gente vai ver. São 120 tópicos no edital inteiro de um concurso de analista administrativo e eu quero fechar isso em 12 meses, que é quando a gente pensa que mais ou menos vai sair aquele concurso, vai abrir o edital. Então, de uma forma de planejamento estratégico de longo prazo, eu tenho 12 meses para 120 tópicos. Isso daí significa 10 tópicos por mês. Então, a cada mês, isso daqui a gente já está metrificando, a gente está estabelecendo prazos, estabelecendo metas. Então, a cada mês eu tenho que passar por 10 tópicos do edital, ou pelo menos buscar que isso aconteça. Se a cada mês, em 12 meses, eu tenho que passar por 120, então a cada semestre eu tenho que estar com 60 tópicos. A cada trimestre eu tenho que estar com 30 e por aí vai. Num mês eu tenho que pegar 10 tópicos, então em uma semana eu tenho que, em média, passar por 2 tópicos e meio. E aí você vai dividindo. Isso eu fiz um número redondo para facilitar as contas, mas aí você vai chegar à conclusão de que a cada dia você precisa passar por X% daquele edital, se você quiser estar na briga quando o edital abrir. Isso é fazer o planejamento. É você ter uma noção de longo prazo do que você precisa para a prova e trazer isso até o curto prazo, porque isso daí vai te trazer a noção de que a cada dia que passa, a cada semana que passa e você não evoluiu, você está ficando atrasado em relação ao seu planejamento de estudos. Ele vai te impulsionar a cumprir o seu plano de estudos, porque isso é fundamental no concurso público, porque se a gente fala, não, simplesmente eu tenho que estudar, isso fica muito abstrato, isso facilita muito a procrastinação, você vai deixando para depois, porque você não tem noção do quanto você precisa fazer para chegar no seu objetivo. Então, de maneira bem prática é isso, é pegar o número de tópicos que há no seu edital, dividir pelo número de tempo que você acredita que há até a sua prova e fazer um estabelecimento de metas para que você cumpra. E aí uma coisa que o Daniel trouxe que é importante é que não necessariamente você vai ter que passar por todo um edital. Porque, por exemplo, em 2015 eu cometi o erro que o Daniel não cometeu.
em provas passadas. Daniel, ele verificou que não tinha um custo de oportunidade. O custo de oportunidade dele estudar estatística era muito grande. Ele poderia se dedicar de uma forma melhor e garantir pontos em outras matérias. Eu cometi esse erro. Em um concurso de 2015, meu primeiro concurso do TCU, a matéria surpresa foi estatística. E eu não sabia nem o que era estatística. Para mim, estatística era IBGE. E é uma matéria totalmente complexa para quem não é da área. Eu sou de direito. E eu bati a cabeça e falei, não, eu vou aprender esse negócio. Eu estava muito motivado. E eu gastei horas e horas e horas e horas que eu, com certeza, e eu não ganhei nenhum ponto na prova. Só para resumir, o resumo da ópera, eu não ganhei nenhum ponto na prova, errei todas as questões das que eu marquei, porque marquei poucas. E se eu tivesse dedicado esse tempo para alguma outra matéria, talvez o resultado da prova teria sido diferente. Porque na de técnico, por exemplo, eu fiquei no cadastro de reserva, na colocação 114. Eu acho que chamaram perto disso. E por coisa assim, de 2, 3 questões, eu estaria dentro das vagas de técnico do TCU. E em 2015, de repente, eu poderia já estar empregado e não ter esperado até 2018, quando foi a minha primeira nomeação. Então, toda a sua realidade vai permear o seu planejamento. Isso que é legal de você fazer o seu planejamento. Você falar, não, são 120 tópicos no edital, mas pelo histórico da banca, pelo meu histórico de estudante, eu sei que é mais válido eu não estudar esses tópicos daqui para ganhar mais pontos nesse. Por isso que eu acho que é legal, como o Daniel falou, você prezar pelo seu planejamento ser feito por você mesmo, para que a sua realidade esteja estampada ali nessa ferramenta que é o planejamento. Só duas observações. Primeira, falar para o pessoal, o Luiz tem um vocabulário muito rebuscado, pessoal. Não sei se todo mundo sabe o que é custo de oportunidade, essa é uma definição da economia. Custo de oportunidade é o custo que você tem quando você abre mão de uma outra coisa. Então, quando você está estudando uma matéria em detrimento de outra, é um custo de oportunidade. Então, você tem que pesar os valores. Então, não sei se tinha ficado claro para todo mundo. E outra coisa, quando a gente fala prezar os valores, não quer dizer que você não vai estudar estatística. Dentro de estatística, você tem 10 itens. Então, você vai ter lá mediana, média e moda. É muito fácil. Então, assim, alguns tópicos você vai passar. Mas fórmula mais complexa, que você tem que fazer cálculo, que vai te demorar 4 minutos na prova, que você sabe que não vai fazer. Isso você vai pulando. Então, assim, não quer dizer que você vai abandonar totalmente uma matéria, mas dentro daquela matéria, e talvez isso aconteça até com todas. Então, você vai pegar a informática. Tem um ponto lá, SQL, linguagem de programação, Python e R. Você sabe que vai ter uma questão na prova. O conteúdo são 300 PDFs. Você estudou tudo informática e deixa esse aqui de lado. Então, português. Tem um assunto para mim que é muito complicado. Acentuação, por exemplo. Você estudou português, mas deixou um item de lado. Então, no total, aquilo que te consumiria horas vai te trazer um ponto. Isso se cair uma questão dessa na prova. E, em detrimento disso, você estudou 8 PDFs, 20 PDFs de uma outra matéria que vão te dar 10 pontos. Então, é você entender a sua capacidade de compreensão e tentar transferir o seu esforço de estudo para uma área que você tem uma receptividade um pouquinho maior. Então, eu tenho afinidade com tributário, com administrativo, constitucional, penal. Então, quando eu vejo alguma matéria que eu não gosto tanto, por exemplo, eu odeio previdenciário. Se caísse na minha prova previdenciário, direito do trabalho, com certeza eu daria menos atenção e daria mais atenção para as outras. Porque eu sei o que eu vou ganhar estudando aqui, vai compensar o que eu não estou estudando aqui e também vai me dar mais alegria de estudar. Então, tudo isso é um pouquinho do custo de oportunidade que você vai avaliar quando você está fazendo o planejamento. Então, por isso que é legal você fazer o seu planejamento para você distribuir da maneira que mais cabe para você naquele momento. Isso traz outro aspecto também, Daniel, que é importante demais, é que o planejamento ele não é rígido, né? Ele vai sofrendo alterações durante o seu estudo mesmo, até porque se você está começando do zero, por exemplo, você não sabe o que é importante, o que não é, o que é difícil, o que não é. Agora,
conforme você vai estudando, por exemplo, vamos supor que você chegou num determinado assunto de direito constitucional, controle de constitucionalidade, e você fica batendo a cabeça, quebrando a cabeça, e é uma coisa que é difícil de você compreender todos os detalhes e tal. Mas se você fosse parar para fazer uma pequena pesquisa, por exemplo, numa ferramenta de concurso, questões de concurso, tech concursos, você iria entender que determinada banca, que é a que você, por acaso, está estudando, nunca cobra controle de constitucionalidade. Então, isso que é o custo de oportunidade. Você está pagando um preço em termos de tempo, né? Você está gastando um tempo, perdendo a oportunidade de ganhar pontos em outras matérias com conteúdo fácil, por exemplo. Porque enquanto você está aqui quebrando a cabeça com determinada matéria, você está deixando de estudar conteúdo de outras matérias que, por exemplo, poderiam ser bem mais fáceis e bem de mais fácil compreensão para você. E aí, no dia da prova, você sequer passou por aquilo, porque ficou gastando tempo demais com o que sequer caía. E aí entram vários aspectos. Se é um assunto que cai muito em prova, se depende da dificuldade que você tem. Enfim, vários aspectos. Quanto tempo você vai gastar para botar aquilo na sua cabeça e sedimentar mesmo. E essa avaliação é muito pessoal. Essa avaliação é muito pessoal. Lógico que conversando com outras pessoas, isso vai te dar uma luz. Só que o que é muito difícil para mim pode não ser para o Daniel e vice-versa. E Luiz, dentro do que você falou, é importante que as pessoas entendam que não é que ele é flexível justamente porque ele vai se adaptar, para cada um vai ter um modelo, e que nem o Luiz falou, conforme o seu progresso vai aumentando, o que você estudava, que nem o Luiz dividiu lá a título de exemplificação, os 120 itens, num primeiro mês você vai fazer 10. No segundo talvez você já consiga fazer 13. No outro você consiga fazer 20 itens. Então você vai conseguir acelerar um pouquinho esse progresso. O que eu vou fazer no final? Pô, no final você vai revisar. Você tem material que você criou, escrito, você tem videoaula. Daí você vai começar, você saiu do 0 para o 70, e ali você vai fazer aquela sintonia fina em que você vai fazendo o ajuste, talvez volte em controle de constitucionalidade. Tô bem no resto. Tem um tempo? Vou assistir aula que te demanda mais tempo, vou ver um PDF mais complexo, vou fazer questão e fazer um entendimento reverso. Então, assim, é importante você ir sentindo esse progresso e você vai ali, fazendo a sintonia conforme o trem está andando. Por quê? Porque você só vai saber depois que você começar. Me planejei estudar 1 hora por dia, mas eu estudo 2, ou estudo meia hora. Então, isso você vai sentir com o andar da locomotiva, com ela andando. Por isso que é importante, de novo, se você fez o planejamento, você vai saber editar esse planejamento para configurar de forma que ele vai se amoldando ao seu ritmo. Perfeito. Não é nada muito complexo, você não precisa gastar... se você não sabe mexer em Excel, dá para fazer um planejamento num caderno, simples e fácil. Durante muito tempo, eu fiz no stick note do notebook ali, você tem aquela a notinhas amarela, eu escrevia as matérias, então eu sabia, hoje é português, contabilidade e matemática, eu fazia amanhã, e eu ia seguindo, pegava os PDFs do cursinho, o que eu já sabia eu ia direto para as questões, o que eu não sabia, eu dava uma lida lá no rabiscado dos aprovados e consumia menos tempo. E o que estava muito ruim, eu lia o PDF com calma. Então, até isso você vai sentindo, essa matéria eu já domino. Então, vai direto para as questões. Fez as questões, matou ali 90%, você realmente domina. 80%, você sabe, tem que só fazer uma sintonia. Estou em 60%, então você não domina. Então, você tem que, de repente, ler ali a marcação dos aprovados. Estou fazendo 40. Para e lê o PDF com calma. Você não precisa aprender numa primeira passada, mas lê porque você vai absorver alguma coisa. A outra vez que você for ler aquele PDF de novo, você já vai começar a absorver um pouquinho a mais. Então não se cobra também entender tudo num primeiro momento. Isso é um erro que eu fazia, que nem o Luiz falou do controle. Às vezes eu pegava uma matéria e ficava lá dando um soco em ponta de faca lá até entender a matéria, e aquilo me desgastava tempo, me desgastava a minha energia emocional, tudo. Então não, vai sentido, não deu, passa para outra, começa um outro dia, a primeira matéria do dia vai ser aquela,
você está com a cabeça, com a energia focada. Então, tudo isso faz parte do planejamento, da organização e desses pilares, dos 4 pilares que a gente entende que são fundamentais e não é à toa que as empresas usam, porque dá certo. As Perfeito. empresas têm um objetivo, uma meta e elas atingem com essa organização. Exato. E vocês perceberam que, enquanto o Daniel falava, ele falava muito 60%, cheguei em 70%. O planejamento é justamente a ferramenta que vai tornar possível que a gente gerencie os estudos. Porque se você for falar com qualquer concurseiro que está estudando já há um tempo, que tem essa manha, já uma vivência de concurso, você vai perguntar, ó, você está estudando para qual concurso? Ah, estou estudando para o TCU. E como é que você está no edital? Ele vai saber dizer, não, estou em 70% do edital, estou em 75% do edital, estou quase batendo o edital. Por quê? Porque ele tem um planejamento, um caminho, um mapa que ele está seguindo. E uma maneira muito rudimentar, muito fácil de você fazer o seu planejamento. Ah, eu estou com preguiça, tá. Pega o edital, vamos supor que o seu edital é uma folha só, uma folha A4, um verso só. Você vai contar quantos tópicos tem ali, vai escrever atrás. São 100 tópicos. E aí depois você vai contar cada matéria. Direito constitucional, 20 tópicos. Direito administrativo, vai escrevendo isso lá atrás. E aí você vai ter quantos tópicos tem no total, em quanto tempo você quer estudar, você divide um por outro. São 100 tópicos em 10 meses, 10 tópicos por mês. E conforme você for estudando, você vai lá naquela matéria e faz um risquinho, aqueles quadradinhos, sabe? Para ir de 5 em 5, É, você ir marcando. Você vai ter uma é, noção. o que eu fazia é que o quadradinho é legal, que te permite contar, né? Então você tem realmente uma porcentagem. Mas o que eu fiz durante muito tempo é esse início igual o seu, e como é um PDF que é o edital, eu sublinhava. Então, por exemplo, português, já vi ortografia, pau, já vi acentuação, já vi vírgula, direito tributário, já vi conceito, espécie. Embora você não, que nem o Luiz falou, o ideal é fazer o que o Luiz falou. Por quê? Porque você conta 100, fiz 30, 30%. Mas se você não chegou nesse ponto, visualizando, você consegue ver o que está em branco e o que está em amarelo. Puta, tem uns 20% feito, uns 30%. Não é um cálculo tão exato, mas te dá uma evolução de quanto você está caminhando no edital. Você sabe se está em de 0 a 30, 50%, 75%, pelo menos 4 grandes quadrantes você consegue ter uma noção. E isso é importante até para motivação. Você vê que está caminhando, você fala, puta, já fiz 75% do edital. Aquilo te dá um gás para fazer o final, para continuar. Então é legal também metrificar por conta disso, para te dar potência. Isso daí é comprovado, isso daí libera dopamina, que o hormônio do prazer, né? Isso daí, cada vez que você risca lá, é uma mensagem visual de caramba, você está caminhando, você está saindo da estaca zero e você está chegando cada vez mais perto do seu objetivo. Quando você não tem nada arriscado, daqui a pouco você tem 15% do edital riscado. Isso daí já te dá gera um ânimo, porque você fala, putz, daqui a pouco eu estou em 30%, daqui a pouco eu estou em 50%. Quando você vê o edital todo riscado, isso é nessa hora que você se empolga e que o foco ele fica mais fácil, a sua motivação ela é retroalimentada pela execução do seu estudo. E é para isso que o planejamento serve. Então, se você ainda não parou um tempinho para planejar, eu te garanto que se você reservar um dia, dependendo de quanto tempo você tem livre, né? Mas se você pegar um dia aí, 2 dias no máximo, você consegue fazer um planejamento e você vai ter um mapa que vai te tirar do ponto A até o ponto B, que é a sua aprovação, o seu cargo público. Planejamento. Essencial. É na base do planejamento que vão se firmar a organização dos estudos, a direção, que é a execução propriamente dita, as técnicas de aprendizagem e o controle de tudo que você está fazendo. O planejamento ele vai envolver os estudos, a revisão, resolução de exercício. Quanto mais bem feito tiver o seu planejamento, com certeza o seu caminho até a aprovação vai ser muito mais fácil. E se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, como sempre, eu e o professor Casonati estamos aqui para te dar o auxílio. Manda um direct para a gente, diz no que você está tendo dificuldade, a gente sempre responde o mais rápido possível. Manda um áudio, às vezes, se você tiver uma dificuldade, a gente manda um vídeo mostrando como é que faz, para que você não trave nesse ponto e que um dia você possa dizer também que é mais um TEC aprovado, que esse é a nossa maior motivação.
Eu acho que também a gente podia deixar o convite para o pessoal. A próxima live, então, a gente, dando continuidade, vai falar do ciclo de estudos e do cronograma. Então, qual a diferença entre eles e como montar um e como montar outro. Eu acho que aí a gente começa a caminhar para o final do planejamento para depois entrar nas técnicas de estudo. É isso aí. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente. Quem vai assistir depois também, conte com a gente igualmente. Daniel, valeu, fica com Deus e até a próxima. Valeu, Luiz. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado.